Quando você se une com alguém no relacionamento de casal, você recebe uma herança. Que herança que é essa, né? A herança das confusões sistêmicas do seu parceiro. Então, quando você se une com alguém, toda aquela confusão, né? Toda aquela dificuldade que o sistema dele tem de lidar com as coisas. Aí eu vou trazer um exemplo para cá. Por exemplo, uma mulher que está se relacionando com uma pessoa que trabalha demais, né? Eu já tive uma situação dessa de uma mulher que estava envolvida com um homem, envolvida já há muitos anos, já com relacionamento, e ele sempre trabalhou demais e ela sempre tinha a impressão de que um dia ele ia chegar num momento que ele tinha uma situação financeira, uma situação social boa, que ela julgava que ia ser suficiente para ele poder dar mais atenção para a família, ter um tempo mais de qualidade com a família. E esse dia nunca chegou. Ela era constantemente insatisfeita com a postura dele diante do núcleo familiar, do novo núcleo familiar dele, mas numa dinâmica de constelação a gente percebeu que haviam gerações e gerações para trás de workaholics, né? De homens que trabalhavam muito e que isso era o sentido, isso era o maior norte, isso era a direção que fazia com que as coisas tivessem sentido para ele. Então ele constituiu uma família, ele fez um caminho super bonito, ele era um homem dedicado, um homem presente no tempo que ele estava com eles, mas a prioridade dele era o trabalho. E mais, ele não estava disposto a abrir mão disso, porque às vezes quando a pessoa tem a oportunidade de visualizar isso, por exemplo, numa constelação ou numa dinâmica onde a gente percebe que a gente tem esse movimento e que esse movimento está gerando um estresse dentro do relacionamento, a gente pode fazer a opção de mudar ou de olhar com respeito, por exemplo, para essa ancestralidade que trabalhava demais e que naquele momento precisava que isso acontecesse, mas talvez hoje ele pudesse levar uma vida mais leve e ele não estava disposto a fazer isso. Porque quando a gente decide isso, a gente pode olhar para a nossa ancestralidade e falar assim, eu respeito profundamente o que aconteceu antes, mas eu sei que para mim pode ser mais leve. E muitas vezes a gente faz essa liberação no campo, né? E a pessoa consegue ser tocada por isso verdadeiramente, de que o peso maior já foi carregado, de que agora é possível fazer uma manutenção sem sacrifício. Mas às vezes a pessoa não quer, ela está tão absorvida por aquela energia daquele sistema, por aquele campo de informação inconsciente, que ele não está interessado em renunciar essa maneira de agir, né? Às vezes a pessoa tem até orgulho, porque até aquele momento funcionou. A mulher do pai dele reagia super bem com esse tipo de maneira, com essa forma de agir, a avó dele também, e por aí foi, entende? Então, assim, quando a gente se une com uma pessoa, nós temos que ter clareza que a gente está se unindo com um vasto número de pessoas que traz toda uma herança sistêmica, toda uma carga, né? Toda uma confusão que a gente fala dessa família que compõe esse ser. Então, cada um que está de um lado é composto por tudo isso, por todas essas informações, por todas as crenças, por todas as escolhas, né? E isso a gente vê muito na possibilidade de estar com as pessoas quando a gente trabalha com uma filosofia sistêmica, né? Quando a gente trabalha com esse esmiuçar, com esse olhar mais amplo, assim, né? Então, quando eu decido me relacionar, e não só nesse momento, mas no momento também que eu me relaciono com alguém que chega a um ponto que eu já não compreendo mais ele, é preciso que eu amplie esse olhar para compreender com quem que eu estou me relacionando, de onde essa pessoa veio.